Olá pessoal, hoje na aula de redação a gente vai entender um pouquinho qual que é a estrutura e quais são as características de um texto dissertativo argumentativo, que é a redação, né? Dissertar é o mesmo que explicar um assunto, você discorrer sobre ele. Um texto dissertativo, ele não tem a finalidade de persuadir o leitor. A finalidade principal dele é informar, trazer informação para as pessoas, porque ele é um texto expositivo. O texto argumentativo, por sua vez, ele tem sim como principal objetivo persuadir o leitor, convencer o leitor daquilo que o autor está escrevendo, daquela opinião, daquela tese do autor, né? E quando um texto, além de informar, ele também serve para persuadir o leitor, ele é um texto, como nós consideramos, um texto dissertativo argumentativo. Além de trazer informações, ele convence sobre a opinião de quem está escrevendo. Ele tem essa intenção de convencer, de persuadir, de fazer com que aquela pessoa entenda qual que é o posicionamento da outra e talvez concorde. A intenção é fazer com que concorde, né? Da mesma maneira. A gente tem, nesse texto dissertativo argumentativo, uma estrutura convencional. Que estrutura é essa? Ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada etapa dessa, a gente precisa seguir algumas regras para poder fazer como é cobrado naquele formato engessadinho de uma redação, né? Que a gente já sabe que tem as regras, mas agora a gente vai descobrir direitinho como seguir essas regras, como respeitar essas regras para não errar na nossa redação. Na introdução, você vai apresentar o seu tema. Você vai colocar qual é o seu posicionamento sobre esse seu tema, ou seja, a tese, a ideia principal de quem está escrevendo, que são vocês, os autores dos textos das redações de vocês. A função da introdução, qual é? Mostrar a atualidade e a relevância do tema proposto, colocando dentro de um contexto. É interessante colocar, já se a sua posição é contra, o seu posicionamento, né? É contra ou é a favor daquele tema abordado. E dali você vai gerar a sua tese e lá para frente você vai ver quais são os argumentos, tá? É interessante fazer citação de argumentos, se possível, o contexto histórico também, que é muito interessante, um exemplo concreto e fazer uma conceituação. Para fazer essa estratégia, é interessante que vocês usem as referências. Caso vocês não tenham a fonte, não tem como colocar, não coloca, tá? Até para não estar plagiando ideias